Pessoal, então, bom dia formalmente. Muito obrigada pela presença de todos nesse nosso último EAD do ano, né? Não o último para sempre, só do ano. Amém. Quero agradecer a Nani, que está aqui disponível para trazer mais um conteúdo rico, né? Porque tudo que a gente aprendeu esse ano, gente, fora do sério, né? Quem participou aí dos outros EADs, cada um deles teve um conteúdo muito rico e só agregou com certeza na nossa vida. E esse com certeza será mais um que vai agregar muito na nossa vida. Então, eu vou iniciar com uma oração e logo já passo a palavra para a Nani, tá bom? Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de conhecer um pouco mais da Tua palavra, de poder alinhar os nossos caminhos, os nossos pensamentos à luz da Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela vida da Nani, que se dispôs em estar aqui nessa manhã, trazendo esse conteúdo rico. Que cada um de nós estejamos com o coração aberto, Senhor, para receber essa boa palavra, um tema tão importante que é como terminar bem, tanto no ministério como na vida. Que cada palavra ministrada aqui nesta manhã, Senhor, seja para transformação de vida, para alinhamento, para trazer a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, pois é o que precisamos nesse tempo, Senhor. Tantas coisas aconteceram em todo esse ano. E hoje, Senhor, nós estamos aqui no último EAD para a honra e glória do seu nome, Senhor. Que seja uma bênção, assim como tem sido os demais. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Nani, com você. Muito bom. Gente, que bom que todos estão aqui. Você que conseguiu abrir esse espaço na sua agenda. Eu sei que fim de ano não é moleza, né? A gente realmente quer já as férias. Ainda bem que novembro aqui, pelo menos aqui no Brasil, tem um monte de feriado, aí você vai dando uma respirada, né? Até chegar dezembro. Mas a gente tem abordado assuntos muito práticos ao longo do ano. Esse é o sexto EAD Pocket. E eu fiquei pensando, como é que a gente fecha o ano, né? É, poderíamos falar de coisas assim muito práticas em termos de ministério e, enfim, como foram os outros. Mas eu pensei, já que o ano está terminando, vamos falar sobre terminar bem, né? Vamos terminar bem o ano, vamos terminar bem a vida. Então, quem me conhece deve lembrar que eu, durante muito tempo, e de vez em quando eu ainda uso essa frase, né? Gostava de colocar no meu e-mail, a frase terminar bem é tão importante quanto começar bem. E eu comecei a falar isso há muito tempo, porque o que acontece? A gente que trabalha com adolescentes e jovens tem essa experiência difícil de acompanhar ao longo de muitos anos, né, essas pessoas. Nós temos alegrias e tristezas nessa jornada, né? De vê-los florescendo, mas de ver muitos ficando pelo caminho também. Então, eu tenho certeza que vários de vocês tiveram a experiência de ver adolescentes, jovens muito apaixonados por Jesus, muito envolvidos, pregadores, evangelistas, que por alguma razão se perderam, né? Não continuaram nesse caminho. E quando eu comecei a perceber isso, logo assim nos primeiros anos de ministério, tinha adolescentes que eram líder de clubinhos, aqueles meninos assim que colocavam assim a escola de cabeça para baixo, né? Super envolvidos, super entusiasmados, e passavam 2, 3 anos, principalmente naquela transição para a faculdade, a gente via esses meninos se perdendo, e era assim, chocante, a gente fica com o coração partido em mil pedaços. E aí, quando eu comecei a reparar isso, eu passei a falar para os meninos: por favor, terminar bem é importante também. Vocês estão começando bem, mas vão até o final. Não fica pelo caminho, não deixa essa chama se apagar. Cuida do seu relacionamento com Deus. Então, eu comecei a falar isso como uma forma de um clamor, assim, porque é muito doloroso a gente ver pessoas que não terminam bem ou que no meio do caminho se perdem, né? Tem a chance de voltar, mas é muito triste isso. Então, eu comecei a falar isso, e esse tema ele é muito inspirado.
para mim, pessoalmente, nessa minha trajetória, de ver as pessoas ficando pelo caminho, não só adolescentes, adultos também, né? Então, eu vou compartilhar agora com vocês, então, a minha apresentação e... Peraí, chegou aí bonitinho? Ok. Perfeito. Então, vamos lá. E aí, gente, eu quero dar para vocês uma visão geral do que a gente vai falar hoje, tá bom? Eu quero começar trazendo alguns textos bíblicos, a gente vai passar rapidamente em alguns versículos. E a minha perspectiva do terminar bem para esse EAD Pocket vai ser a jornada da vida. Terminar bem, né, essa caminhada até o dia que a gente encontrar Jesus, ou porque ele vai voltar, ou porque a gente vai partir, né, para estar com ele. Então, como que a gente vai terminar bem? Eu pensei em três aspectos que são importantes para a gente terminar bem. É disso que eu quero falar hoje com vocês: integridade, comunidade e disciplina. Com certeza tem outras coisas, mas não dá tempo de falar tudo, né? Mas eu quero trazer alguns pontos sobre esses três aspectos para a gente pensar hoje, e depois a gente vai ter um tempo em grupos para você reagir àquilo que eu vou falar. Na verdade, vocês já vão estar durante toda a minha fala tomando notas, conversando sobre isso, pensando sobre isso, aliás, e no final vai ter a oportunidade de conversar. Eu quero encorajar você a ficar até o final, tá bom? Eu sei que muitas pessoas têm um pouco de receio de compartilhar ou não gostam de ficar nos grupos quando divide, mas fica, por favor, vai ser muito bom para você. E aí, gente, como esse é um tema que ele é mais do que só a jornada da vida, eu fiquei pensando, né, que talvez alguns de vocês tivessem a expectativa de pensar em terminar bem ciclos, né? Então, eu resolvi que eu vou também deixar, na verdade, já gravei o que eu estou chamando de uma aula bônus, sobre não deixar as pontas soltas nos ciclos ao longo da vida, certo? Então, a gente tem ciclos emocionais que a gente precisa fechar, a gente tem ciclos que se encerram sem a nossa vontade, né? Indesejado, mas a gente precisa encerrar ciclos. E também tomadas de decisão que envolvem transições, onde a gente quer começar um novo ciclo, mas a gente precisa terminar bem o ciclo anterior. Então, como a aula hoje não vai abordar esses pequenos ou grandes ciclos ao longo da vida, mas a gente vai pensar na nossa vida como um todo, na jornada. Eu pensei em deixar esse pedacinho, no finalzinho do vídeo, que vocês vão ter acesso depois, o que eu estou chamando de bônus, porque são assuntos muito interessantes também que a gente não podia deixar de falar quando a gente pensa em terminar bem, beleza? Então, gente, vamos lá, vamos começar falando sobre o que que a Bíblia diz a respeito desse tema. A Bíblia fala muito, 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 mas eu coloquei aqui 7 passagens da Bíblia que a gente vai rapidinho aqui visitá-las, tá bom? Então, primeiro, né, Lucas 9:62, Jesus fala, né? Jesus responde: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em Filipenses 3:13 e 14 diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Desculpa. Hebreus 6:11 diz assim: Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Gente, o que que vocês observam que tem em comum nessas três passagens? Alguém quer abrir o microfone aí e comentar? Fala bastante do permanecer, né? De continuar fazendo aquilo que Deus nos comissionou para fazer. Prevalecer, permanecer. Permanecer até o fim. Vamos ver aqui os outros. Hebreus 12. E Hebreus, gente, é um livro que fala muito sobre perseverança, né? Fantástico isso. Então ele vai dizer assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa é uma das minhas passagens favoritas. E aí a gente tem Paulo falando para Timóteo no finalzinho da vida dele, né?
Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Em Mateus, Jesus, no seu discurso escatológico, ele fala: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E Apocalipse, a gente tem alguns textos, né, que repetem essa ideia. Então, somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, né? Tem vários versículos que falam, né? Aquele que vencer, ao vencedor, que passa essa ideia de toda uma história, uma trajetória que requer o quê, gente? Perseverança. Então, essa ideia do terminar bem, ela é profundamente enraizada na palavra de Deus, né? É uma ideia que a gente tem ali de Gênesis a Apocalipse, esse Deus que nos chama a permanecer. E isso faz a gente lembrar do quê, gente? Isso aqui, né? João 15, quando Jesus fala que a gente deve permanecer nele. Essa perseverança, essa permanência, que é uma coisa diária, né? E que é o nosso trabalho, gente. A gente já sabe que o dar frutos não é uma coisa que a gente consegue fazer na nossa força, né? Frutificar é um resultado. O fruto, ele é sempre um resultado de todo um processo, né? Da saúde da árvore, que começa lá na sua raiz, na seiva, né? Nos nutrientes que ela tem. E aí uma árvore saudável, ela dá frutos. E ela dá frutos através dos ramos. O nosso trabalho como ramo é permanecer na videira, é permanecer em Jesus, é ter essa conexão preservada. Então, a permanência ela tem a ver com uma constância, né? Com uma continuidade, com não ficar pelo caminho. Então, eu fico pensando aqui, queridos, que essa ideia do terminar bem, ela é uma ideia profundamente alicerçada, né, nos princípios, nos valores da fé cristã, daquilo que Jesus deixou para nós. Então, aqui minha conversa é: a gente precisa terminar bem, né? Isso é o que a palavra nos traz, é ir até o fim. E para isso a gente tem que estar atento a algumas questões que são importantes, como eu já apresentei naquela visão geral, né? Isso não esgota o assunto, mas já é bastante coisa para a gente pensar aqui, né? Então eu quero conversar com vocês sobre cada um desses pontos: integridade, comunidade e disciplina, né? Eu sei que eu não vou falar muitas coisas novas aqui, talvez para alguns de vocês eu não vou dizer nada novo. Mas vale a pena a gente parar hoje para refletir sobre isso, se avaliar, né? É um tema um pouco filosófico, mas eu vou trazer alguns exemplos muito práticos também. E eu gostaria que vocês tivessem alguma forma de anotar enquanto eu estou falando, tá? Pega um papel, uma caneta. Se você não está assistindo no celular, pode anotar no celular, o jeito que funciona para você. Porque eu vou falar muitas coisas e para a gente poder transformar isso, essa conversa em algo que vai gerar mudança na sua vida, vai gerar algo prático, passos práticos, que é o jeito que a gente vai finalizar a nossa conversa hoje, vai ser bem útil para você sair anotando. Então, vai anotando aquilo que falar mais ao seu coração, né? Vamos permitir que o Espírito Santo use esse tempo para fazer provocações que podem ser decisivas, críticas, da máxima importância para a sua vida. Essa é a minha oração, que esse tempo, essa manhã, essa horinha que a gente vai ter juntos, possa ser um gatilho do bem na sua vida, possa te fazer uma provocação, que você vai mudar de verdade algo na sua vida, que talvez esteja comprometendo um final feliz, né? Terminar bem. Então, para a gente chegar lá no final bem, a gente tem que estar atento a alguns pontos, e eu quero começar falando sobre integridade. A gente pensa muito em integridade como fazer a coisa certa, né? Ser correto. Aqui a gente tem um símbolo da bússola, né, que está apontando o caminho por onde a gente tem que ir. Outro símbolo muito usado quando a gente coloca essa palavra integridade é a balança, né, a justiça, fazer o que é reto, o que é justo. E tudo isso está perfeito. Mas eu quero trazer aqui, acrescentar essa ideia, é a questão da inteireza, né? Integridade como ser inteiro, como um coração inteiro. Eu lembro daquela musiquinha que a gente cantava quando era criança, é, que eu vi que tem na internet também. As crianças hoje em dia, não sei se continuam cantando, que é o toque, 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 né? Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar.
O mal, ele quer um lugarzinho, e Jesus quer a casa toda. Isso é tão interessante porque o mal, ele só precisa de um pedacinho do nosso coração para fazer um estrago, né? Mas Jesus, ele quer o coração da gente inteiro. Então, integridade tem a ver com ter o coração inteiro. E para nós que seguimos a Jesus, é um coração todo de Jesus, sem dar nenhum pedacinho para o mal, né? Então, a gente tem aqui um texto tão conhecido, né, de Davi, quando ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me, conhece as minhas intenções, vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Olha essa oração de Davi, né? Às vezes a gente não percebe, mas nosso coração está guardando coisas que podem nos destruir ao longo do caminho, né? Ou a gente está escondendo ídolos ali, tentando esconder ídolos que ofendem o Senhor, e isso não vai terminar bem. E é muito lindo ver esse coração de Davi, né, falando: Deus, eu não sei, como é que está meu coração? Meu coração é inteiro? Olha aqui como é que está dentro de mim, me revela. Tem coisas dentro de mim que não estão te agradando. Meu coração está dividido, né? Lembra da parábola do semeador, né? Tem vários tipos de solo, e um solo é aquele solo que está dividido, né? Que tem espinhos, as riquezas dessa vida, as preocupações dessa vida, os cuidados desse mundo deixam seu coração dividido. A vida de Deus não cresce dentro de você, e pelo contrário, esse coração dividido tem coisas que podem sufocar a vida de Deus. Então, a nossa integridade também tem esse aspecto de estar inteiro com Deus, né? De não abrir lugarzinho para o mal. Outra oração que Davi faz é muito interessante quando ele está consagrando as ofertas que foram dadas pelo povo para a construção do templo, né? Me deparei com esse texto esses dias, né? Em que ele fala: eu sei, meu Deus, que o Senhor disciplina os corações e o Senhor se agrada da integridade, né? O Senhor examina os corações, desculpa, e se agrada da integridade. Tudo que dei foi com boas intenções e com integridade de coração, olha aí. E tenho visto com alegria o seu povo oferecer essas contribuições de boa vontade, né? Aquelas doações imensas para a construção do templo. E aí ele ora pelo Salomão, né? Dê ao meu filho Salomão um coração íntegro, que se volte para Deus, de modo que ele tenha o desejo de obedecer a sua vontade, mesmo nas menores coisas. E esteja disposto em construir esse templo para o qual eu fiz todos esses preparativos. Então, esse coração de Davi, né, que por um momento se afastou de Deus, estava cheio de pecado, mas ele não tinha paz com aqueles pecados, né? Já vou falar sobre isso lá na frente. Ele tinha um coração segundo, né? Tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele tinha essa preocupação de que o coração fosse inteiro de Deus. Então, vamos falar integridade como esse coração inteiro. Então, eu quero começar fazendo um alerta aqui. Cuidado com os pequenos desvios, né? Eu aprendi, você com certeza já sabe disso também, que nenhum desvio, nenhuma queda, nenhum colapso acontece de repente. Por fora, parece que foi de repente, né? Mas a verdade é que é fruto de pequenos desvios. A gente se assusta quando vê uma mudança repentina em alguém, uma mudança ruim, né? Mas com certeza, essa pessoa já vinha secretamente flertando com o pecado, né? Ou com interpretações convenientes da Bíblia, distorcendo o que a Bíblia fala, arrancando algumas páginas. Começa com alguns versículos da Bíblia, né? Depois algumas páginas da Bíblia. Ou alguém que vinha nutrindo uma raiz de amargura, coisas que estão escondidas, mas que vão crescendo, até que elas transbordam, até que não seja mais possível esconder. Então, cuidado, cuidado. O prudente, ele percebe o perigo e busca refúgio, ele sai fora. O inexperiente, o distraído, o desatento, segue adiante e sofre as consequências. Então, gente, esses grandes e famosos pastores que começam a pregar heresias e relativizar a Bíblia, tenho certeza que o primeiro desvio e concessão foi pequena, foi imperceptível. Mas com o passar do tempo, foi levando ele para longe da verdade. E o mesmo acontece com o pecado, com a amargura, com amor ao mundo. Cuidado, porque às vezes o seu coração está flertando com algumas coisas que parecem pequenas agora, mas se você não parar, se você não interromper, se você não arrancar esse mal pela raiz, né, ele pode crescer. Então, nenhum desvio grande, nenhuma queda grande começa grande, ela começa pequenininha. E ao longo do tempo, aquilo que é pequenininho fica enorme.
Então, se você quer terminar bem, muito cuidado com os pequenos desvios. Faça aquela oração: sonda, meu Deus, tem misericórdia de mim. Muito Nani, parecido. a Débora Oi. colocou um comentário aqui bem interessante. Ela colocou Aham. assim que Ziel Machado diz, e eu sempre repito, não existe caiu, existe caindo. É isso. Muito legal, né? É isso aí. Então, a gente vai caindo, né? Até que cai de vez. Muito bom. E algo muito parecido são os pecadinhos inofensivos, né? Aí fala, mas não existe esse negócio de pecadinho e pecadão. Da perspectiva de consequências, existem pecados que têm consequências maiores, imediatas, e outros que levam um tempo, né? Nesse sentido, na perspectiva de consequências, existem sim. A Bíblia também separa pecados graves, mas o problema é a gente olhar para esses pecados que parecem menos graves e não tomar uma providência em relação a isso. Então, parecido com os pequenos desvios, né? Aliás, embutido na ideia dos pequenos desvios, nós temos esses pecadinhos inofensivos. Então, Jesus fala: olha, é para você vigiar, ora, para você não cair em tentação, né? A gente tem infelizmente, a gente ainda carrega, né? A gente tem essa carne que a gente tem que crucificar diariamente, a nossa tendência, a nossa natureza humana ali, que a gente ainda está mortificando todos os dias ali na cruz de Jesus, para que o Espírito Santo nos controle. Então, nessa caminhada, a gente tem que estar muito atento também, né? Alguns exemplos, assim, quando a gente fala pecadinhos, né? Uma atitude interior, assim, negativa, ruim, em relação ao trabalho, em relação ao membro da família, palavras sarcásticas, um pensamento crítico, que daqui a pouco é um espírito crítico, uma atitude crítica, uma atitude do contra, né? Uma virada dos olhos, tratamento silencioso, um pensamento lascivo, secreto, ou mesmo a impaciência. A gente é tolerante com alguns pecados, né? A gente deixa pra lá, só que cuidado, isso é uma erva daninha no seu coração. Isso pode crescer. É como também pequenas rachaduras, né? Pensa, começa com uma fissura, né? Até virar uma rachadura ali na parede, né? Que pode desmoronar depois, se você não tomar uma providência. Ou eu comentei antes sobre se dar um lugarzinho para o mal, né? A gente sabe o câncer, ele começa pequenininho e quanto mais é, cedo ele é detectado, melhores as chances da gente se se recuperar e ficar curado, né? Então, quanto antes a gente diagnosticar o mal e tratá-lo, menor vai ser o prejuízo. Então, gente, a nossa oração é: sonda, meu Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Sonda meu coração, Senhor. Minhas motivações. Me santifica, Senhor. E aqui é o nosso remédio, nosso antídoto, né? Para esse problema. A gente precisa praticar todos os dias, né? Esse tempo de oração, de leitura bíblica. Eu gosto muito desse versículo, né? Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A gente não anda em linha reta, não. A gente vai dando uma curva, desvia um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, né? Eu falo que a gente é igual boiada, assim, é igual ovelha mesmo, né? Ovelha é burrinha, né? Ela vai perdidinha. Se não tiver o pastor guiando, ela realmente cai no abismo. Então a gente precisa todos os dias buscar o Senhor, reconhecer o nosso caminho na presença do Senhor, trazer o Senhor para o nosso caminho, para Ele ir consertando. Como é que a gente faz isso, gente? Com a nossa vida devocional, né? Todos os dias, com oração sincera, transparente, abrindo a nossa alma, desnudando a nossa vida diante do Senhor, para que Ele vá nos consertando, nos santificando, colocando um espelho diante de nós para a gente poder enxergar as coisas que não estão agradando a Ele. Para a gente terminar bem, gente. É nesse sentido a integridade ela é fundamental para a gente terminar bem. Vamos lá, o tempo voa e eu tenho tanto para falar para vocês, vou tentar ficar no horário, tá bom? Segunda coisa é comunidade, gente. Para terminar bem, a gente precisa viver a vida em comunidade. Muito, muito cuidado com o isolamento, né? O isolamento, ele é o prenúncio da queda. A gente vive hoje uma epidemia de solidão, principalmente nos grandes centros urbanos, né? É uma questão muito, muito grave. E ficar sozinho deixa a gente muito exposto aos perigos da vida, visíveis e invisíveis, né?
Os evolucionistas falam, né, que a nossa vida em comunidade, ela é um instinto de sobrevivência, porque sozinho você ia ser devorado pelos dinossauros. Independente do quanto você acredita nisso, não. Deus nos criou comunidade. Deus é comunidade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele e nós precisamos de pessoas. Então, muito cuidado, né? A falta de comunidade, o isolamento, ela nos coloca em grande risco. Fica difícil terminar bem se você está isolado, se você está sozinho. Então, a gente precisa de gente para nos ajudar, né, nessa jornada. E a gente tem o autor aos Hebreus falando um texto bem conhecido, né? Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que aproximar-se o dia. Interessante, né? Até lá atrás já tinha algumas pessoas que estavam com esse costume de parar de ir para a igreja. Então, gente, cuidado, tá? Cuidado, porque a gente vive na era do individualismo. Quando a gente menos percebe, a gente está vivendo a nossa vidinha isolada, sem ninguém participar dela, né? Às vezes até cercado de pessoas, mas muito sozinho. Então, tem pessoas que eu pergunto: você tem alguém caminhando com você, cuidando de você? Não, ninguém. Isso é muito, muito perigoso. Muito perigoso. Se você quer terminar bem, cerque-se de pessoas, pessoas que te amam, pessoas que podem te ajudar nessa caminhada, tá bom? É, E não é à toa, gente, que a gente tem os mandamentos recíprocos na Bíblia, né? Que são eles, né? São aqueles mandamentos que envolvem uns aos outros. Então, alguns estudiosos falam que são uns 28 mandamentos, né? A maioria fala isso, né? Alguns menos, outros mais, que aparecem mais de 60 vezes no Novo Testamento. Uns aos outros. A mutualidade, né? Então, gente, não é à toa, a gente precisa uns dos outros. A caminhada cristã, ela não foi feita, ela não foi proposta para gente, essa vida, para a gente viver ela sozinho. A gente precisa uns dos outros, muito, muito mesmo, tá? Então, aqui alguns exemplos, né? Amar uns aos outros, confessar o pecado uns aos outros, encorajar uns aos outros, consolar uns aos outros, edificar uns aos outros. Então, a gente precisa de comunidade. Para terminar bem, nós precisamos de pessoas na nossa vida. Nós precisamos praticar a mutualidade. Nós precisamos experimentar a alegria que é amar e ser amado, né? Abrir nosso coração, encorajar, consolar, edificar e tantos outros mandamentos. Mandamentos, porque não dá para você fazer sozinho. Não dá só para você oferecer sem receber, né? Ou só receber sem oferecer. É mutualidade. E uma outra coisa também que eu quero trazer para vocês, né? Que é da máxima importância é a prestação de contas. A quem você presta contas da sua vida? Tá anotando aí? A gente tem que ter humildade, né? Eu acho que muitas pessoas se isolam também por causa do orgulho, porque não querem se submeter a ninguém, não querem ser o dono do próprio nariz, né? Não aceita conselho. Eu lembro que a gente estava acompanhando uma família, uma mãe, uma filha, netinha, muito carente aqui, mora aqui perto da minha casa. E ela falava assim: eu não gosto que as pessoas fiquem dizendo o que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu quero fazer. Ficou muito difícil ajudar essa pessoa, sabe? Porque ela tá com um coração tão duro, tão resistente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Então, tem um conceito que eu gosto muito: grupos de integridade, trios de integridade. Eu ouvi, a primeira vez falar sobre isso foi o Larry Crabb, que a gente precisa de pessoas na nossa vida que têm autorização para nos fazer perguntas difíceis. Quem são as pessoas na sua vida que têm o seu aval para te confrontarem? Pessoas que você também pode procurar para confessar pecados. Você tem essa pessoa? Ah, é muito difícil, não conheço ninguém. Olha, ore por isso, sabe? Ore por isso. Para Deus abrir os seus olhos. Às vezes é uma pessoa que não é íntima sua, mas que pode se tornar, mas que você confia, que é maduro na fé, né? É, e preste conta a essas pessoas. Alguns de vocês já sabem, né, que eu tenho duas amigas muito queridas, que são minhas pastoras. Ninguém aqui conhece, é a Raquel Tessari e a Márcia Holandim, né? Vocês não conhecem ela, não. Mas quando vocês conhecerem ela, vocês vão entender. E há uns 2 anos atrás, acho, né, Raquel? Não lembro agora.
Eu percebi que eu estava andando muito sozinha. Falei assim, tá perigoso essa minha caminhada sozinha aqui. Daqui a pouco eu vou cair. Mas, gente, eu quero terminar bem, sabe? E aí eu tomei uma decisão. Eu chamei as duas. Eu criei um grupo chamado Amigas do Coração. É um grupo onde eu desabafo, eu confesso meus pecados, onde eu peço socorro, onde eu posso me colocar vulnerável. Especialmente você que é líder. Às vezes é difícil para você encontrar esse lugar, porque você está liderando as pessoas e nem sempre as pessoas têm maturidade para perceber você como líder, um ser humano. A gente não pode também passar essa ideia de que o líder é infalível, né? Tá errado isso. Mas tem algumas coisas que não dá também para você abrir com todo mundo, não. Então, encontre essas pessoas, esse lugar seguro, onde você pode se colocar vulnerável para abrir seu coração. Essas pessoas vão te ajudar a terminar bem, sabe? Então, você vai desabafar. Recentemente, eu gravei um áudio desabafando no meu grupo. Levei uma bronca, me puxaram minha orelha, eu fiquei meio assim, brava na hora, mas foi bom, sabe? Você precisa ter esse lugar, onde as pessoas vão te ouvir, sem te julgar, mas que também vão dizer as coisas que você precisa ouvir, né? Então, pensa nisso. A quem que você presta as contas? Quem são as pessoas que estão te ajudando a caminhar com integridade, né? Eu penso muito nos reis da Bíblia, nos reis em geral. Todo rei, ele é o soberano, né? Tem ninguém acima do rei. O rei é aquele cara que tem autoridade para mandar matar, para deixar viver. O soberano, o cara tá ali, né? Por cima de todo mundo. Tem o rei na barriga. Os reis, eles são a autoridade máxima de um povo. E aí na Bíblia a gente vê umas pessoas muito corajosas, que eram os únicos que tinham coragem de desafiar os reis, né? E de confrontar os reis, que eram os profetas. E um rei que ouvia um profeta, ele era feliz. O rei que rejeitava o profeta de Deus, ele estava em sérios problemas. Eram reis que não terminavam bem. Observe a história. Às vezes tinha um rei que ia bem, 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 aí ele começava a rejeitar o profeta de Deus e terminava mal, né? Ou ele escolhia profetas que só diziam as coisas que eles queriam ouvir, falsos profetas. Mas o profeta de Deus mesmo, ele precisa estar presente na vida dos reis. Então pensa em você como esse rei, sabe? Você precisa de profetas, você precisa de pessoas que denunciem seu pecado, pessoas que conheçam seu coração, que você voluntariamente possa trazer à luz as questões difíceis da vida, né? E que sejam a voz de Deus na sua vida. Eu gosto muito de pensar em Davi, né? Davi tinha um Natã. Em determinado momento da história de Davi, que foi o fundo do poço, né? Na história de Davi, ele tinha um Natã que veio com muita sabedoria, porque o rei pode mandar matar, né? Então Natã teve que contar uma historinha, ele teve que dar uma volta assim para chegar no coração de Davi, mas Davi na hora reconheceu, se humilhou, confessou o pecado, aceitou as consequências do pecado dele, né? Então, graças a Deus pelo Natã. Mas aí depois eu penso no Salomão, gente. Cadê o Natã do Salomão? Porque Salomão começou bem, mas não terminou bem. O que que faltou para Salomão terminar bem, né? Talvez um coração humilde, mas talvez um Natã, profetas, não sei quem eram os profetas ali do tempo de Salomão, que poderiam ter denunciado que ele começou com pequenos desvios, né? Ele começou com casamentos políticos e foi expandindo o reino dele. Imagina, o cara mais rico do mundo, mais sábio do mundo, ele reinou sobre Israel no tempo da maior glória de Israel, onde o território do povo era o maior, da nação, foi o maior território de toda a história. Mas ele foi se desviando, desviando, desviando. No final, ele estava com o coração longe de Deus, ele estava adorando ídolos. Ele dá vontade de chorar. Faltou o Natã do Salomão. Então, a minha palavra para você aqui: quem é o profeta da sua vida? Quem é o Natã da sua vida? Para você terminar bem, você precisa ter pessoas na sua vida que te ajudem, para quem você vai prestar contas e que tenham liberdade de falar para você tá errado, que digam a verdade. Eu vou dizer, quanto maior a sua função de liderança, mais difícil é. E se você fica sozinho lá no topo, né, da pirâmide, esse é um lugar muito perigoso de você ficar. Tenham pessoas com quem você possa ser vulnerável, humano e confessar seus pecados. Eu acho isso tão sério. Eu achei que eu precisava gastar bastante tempo falando sobre isso. O nosso terceiro ponto aqui é disciplina, né? Disciplina. Para terminar bem na vida, você precisa de disciplina. É um assunto difícil, né?
É um assunto que traz um pouco de culpa para alguns de vocês. Mas eu quero falar coisas duras, mas eu quero falar com muita graça também, tá certo? Olha só o que que Paulo fala aqui. Olha que passagem maravilhosa essa aqui, né? Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Do que Paulo está falando, gente? Ele está falando de terminar bem, né? Depois de ter feito tudo que eu fiz, de ter pregado, depois eu sou reprovado. É ruim, né? Então, qual que é a maneira que Paulo tem de garantir que ele vai terminar bem? Paulo está falando aqui de disciplina, minha gente, de foco. Eu gosto muito de usar esse texto para falar de planejamento, né? Ter alvo, não ficar dando socos no ar. Mas eu quero trazer aqui uma ênfase maior para esse treinamento rigoroso, para esmurrar o corpo, fazer dele escravo. De que ele está falando, gente? Está falando de autocontrole. Ele está falando de disciplina, de domínio próprio, que, por sinal, é um fruto do espírito, né? Então, essa intencionalidade, deixa eu fazer o que precisa ser feito, mesmo que eu não tenha vontade, mesmo que o meu corpo esteja pedindo outra coisa, eu vou fazer o que tem que ser feito. E o nome disso é disciplina, certo? Então, a disciplina é fazer o que não quer para ter o que quer. Então, a minha vontade, às vezes, especialmente a minha vontade momentânea, a minha vontade irracional, né, límbica, a minha vontade, digamos, instintiva, involuntária, ou enfim, ela costuma sabotar. Muitas vezes ela não está bem treinada. Então eu tenho que dar conta de acima daquela vontade momentânea para a minha vontade mais ampla, porque no final eu quero um resultado melhor. Então, o que que eu quero realmente? A disciplina é eu submeter aquela vontade momentânea para uma vontade maior, né? Para ter aquilo que eu quero no futuro. Certo, gente? Ela nos ajuda a estabelecer alvos, né? Uma maneira de viver que vai trazer resultados no longo prazo. E essa falta de disciplina, ela pode até não impactar de maneira imediata, mas ela cobra a conta no final, né? Então, quando a gente é disciplinado em áreas críticas da vida, a gente está criando um crédito para o futuro. A gente está aumentando a possibilidade de terminar bem a jornada da vida. Como disse Paulo, para que depois de pregar aos outros, não sejamos nós mesmos reprovados, né? Então, eu quero falar de 4 áreas que a gente precisa ter disciplina. Ai, meu Deus, eu vou ter que correr, mas me dê o melhor da sua atenção, tá bom? Claro que não esgota tudo, né? Eu pesquei aqui 4 temas que eu acho que são interessantes para a gente percorrer ele aqui rapidamente. Estamos fazendo um check-up, então, por favor, papel e caneta na mão aí. Aquilo que te saltar aos olhos. Na verdade, gente, pensa assim: o que que o Espírito Santo já está falando com você? Hoje você vai ouvir de novo ele falando as mesmas coisas que ele já tem falado, tá bom? Eu não quero sobrecarregar ninguém com uma lista infinita de coisas. Eu quero que você tente identificar o que que Deus já está te incomodando, que é o momento de você mudar, que é o momento de você tomar alguma providência, ok? Então, esse vai ser o seu critério agora para me ouvir nos próximos minutos. Então, vamos começar falando sobre disciplina espiritual. Gente, a ideia da disciplina é assim, olha, o fruto, lembra que eu falei, o fruto não é uma coisa que a gente consegue produzir, ele é resultado da ação do Espírito Santo em nós, certo? Qual que é a nossa parte então nessa história? É nos expor à influência do Espírito Santo. Então, a disciplina são aqueles comportamentos que a gente adota intencionalmente, com domínio próprio, para que nossa vida esteja exposta à influência do Espírito Santo, para que a vida de Deus cresça em nós. Sim, gente, nós temos uma parte nesse processo de crescimento e de terminar bem. E a nossa parte é permitir a obra do Espírito Santo, é nos encher do Espírito Santo. Tudo isso é disciplina espiritual, tá certo? É o permanecer no Senhor. Então, tem várias listas de disciplinas ou práticas espirituais. Essa lista foi extraída desse livro aqui, Celebração da Disciplina. Meditação, oração, jejum, estudo, simplicidade, silêncio, submissão, serviço, confissão, adoração, orientação e celebração. Ele divide as disciplinas individuais com as disciplinas coletivas
E esse é um livro, um clássico, eu já li muitas vezes, já fiz vários discipulados usando esse livro. Se você não leu, coloque na sua lista de livros para ler em 2026, né? Resoluções de Ano Novo. Mas de verdade, gente, é um livro maravilhoso. Tem vários outros livros também sobre, né, disciplinas, mas a gente precisa de disciplina nessa área da nossa vida para a gente terminar bem, tá certo? Acho que eu não preciso me alongar muito aqui, porque eu tenho certeza que vocês sabem direitinho. A questão é, estamos colocando em prática ou não, né? Disciplina no autocuidado. Autocuidado é um tema que está super na moda, né? A gente vê assim, centenas de mensagens e frases de efeito, enfim. Hoje fala-se muito sobre autocuidado. Se a gente está colocando em prática também é outra história, mas eu quero relembrar aqui com você alguns pontos. Isso aqui é importante. Se você quer terminar bem, como que está o seu autocontrole, o seu domínio próprio em relação a alguns pontos aqui? Vamos começar falando do corpo, né? Alimentação. Você precisa de disciplina, né, para dizer não para algumas coisas. E eu vou dizer para você que está acima do peso, é mais fácil perder 5 quilos do que 10 quilos, do que 20 quilos, do que 30 quilos. Então, cuidado com os pequenos desvios aqui, tá? Na falta de disciplina mesmo, porque muitas pessoas que estão acima do peso não é por problema de saúde, é um problema de comportamento. E que tem a ver com o fruto do espírito chamado domínio próprio. Então, cuidado com a sua alimentação, né? Tem a questão de estar acima do peso ou não, às vezes você está comendo muito mal e tem um ótimo metabolismo, mas você não está ingerindo os nutrientes que o seu corpo precisa. Atividade física, o sono, o descanso. Então, são comportamentos que a gente precisa ter se a gente quer terminar bem. E cada um que sabe, né? A, a, a dor de ser o que é, né? Cada um sabe qual que é a parte aqui que está precisando pensar, repensar. Só eu quero que você pense no longo prazo, né? O que que isso está gerando para sua vida no longo prazo. E tem coisas que a gente não tem controle, né? Tem doenças que chegam, você cuida super bem da sua saúde, mas pode aparecer um negócio esquisito aí. Então, faça check-up médico regular, daquilo que está ao seu alcance de fazer. Talvez você não tenha condição de ter um plano de saúde, mas usa o SUS, que é muito bom em alguns aspectos, e mesmo que leve 3, 4 meses para você conseguir sua consulta, deixa ela agendada todo ano. E não só fazer o exame médico, mas acompanhar, né? Lembra que os problemas que são detectados cedo, eles são mais simples de serem tratados. Mas se você nunca faz check-up, tem uma coisa que não está legal no seu corpo, você não vai buscar um médico para ver o que que é. De repente você está tomando um susto muito grande e está todo mundo orando por você, clamando a Jesus, mas foi descuido seu. A falta de disciplina vai cobrar uma conta no futuro. E depois você deixa todo mundo doido, orando por você, clamando por cura, de coisas que você podia ter evitado. E a mente, os nossos pensamentos, né? Filipenses 4:8 fala o que que a gente tem que pensar. Onde é que estão seus pensamentos? Excesso de tela, né? A gente está ali demais, demais nas redes sociais. Nossa, enchendo a nossa mente de coisa que não vale a pena, né? Relacionamentos tóxicos. É, às vezes você deveria se afastar de algumas pessoas que não estão te fazendo bem. Agora, tem relacionamentos que a gente não consegue se livrar deles, né? Especialmente quando envolve família. Então, é aprender a lidar com isso para não ser intoxicado por essas pessoas. Criar uma maneira, estratégia de neutralizar as coisas que te adoecem ou pessoas que te adoecem. E buscar acompanhamento profissional, assim como a gente busca um médico do corpo, né? Tem os médicos da alma, né? Da mente, psicólogo, psiquiatra. Gente, eu não consigo entender uma pessoa que está sofrendo de depressão e fica sofrendo, sofrendo 2, 3 meses, um ano. Existe tratamento para depressão. Um dia encontrei uma amiga, ela estava 3 meses sofrendo angústia profunda. Eu falei, amiga, por favor, vai no psiquiatra, você não precisa ficar assim. Existe um remedinho para isso, existe terapia também. Então, assim, cuida da sua mente, cuida da sua saúde mental, emocional, meu irmão, minha irmã. O quanto antes você detectar determinados problemas, mais rápido vai ser o tratamento, mais bem-sucedido e maiores as chances de você voltar a ter qualidade de vida para servir Jesus, certo? Para servir Jesus melhor. E aí alguém já deve estar pensando, então eu vou dizer aqui, tudo está interligado, corpo, alma, espírito, nós somos uma unidade, certo? Essa divisão, ela ajuda a gente a pensar em categorias, mas tudo está conectado, tudo está conectado. Então, uma mente saudável
né? Ajuda a ter um corpo saudável, vice-versa, né? A falta de sono e de descanso afeta a nossa mente. Então, as coisas estão super interligadas. Eu sei que você já sabe disso, mas às vezes tem uma perninha aí, um ponto aqui do que eu falei, que Jesus já está falando com você. Então, eu sou aqui a voz alta de Jesus no seu ouvido. Faça alguma coisa em relação a isso para você terminar bem. E o que dizer do dinheiro, gente? Vocês já sabem, né? Tem mais de 2.000 versículos na Bíblia sobre dinheiro, riqueza, administração financeira. Então, tudo isso, todos esses assuntos são assuntos espirituais que interessam para a gente, né, como cristão. Então, a disciplina nas finanças, né, é um outro tema também que a gente precisa pensar e que traz consequências ao longo do tempo. A falta de disciplina pode trazer consequências muito difíceis, né? Então, aqui são coisas que a gente precisa fazer mesmo quando a gente está sem vontade, tá certo? A gente tem que ser racional, tem que ser maduro. Se você não gosta, detesta, aprende a gostar ou pede ajuda para alguém, tá certo? Tem coisa que a gente não gosta, mas a gente tem que fazer, né não? Isso é a vida do adulto. Então, procure ter clareza sobre tanto que você tem de receita, de despesa, mantenha o controle, faz na frequência que você achar razoável, tá certo? Mas tenha o controle das suas despesas, para você ter uma noção de como é que tá isso aí, tá bom? Antes que a coisa, antes que o trem vai descarrilhar e a coisa fique mais séria, né? Tenha o controle do consumo, tá? O mundo sempre vai falar que você precisa mais, mas você não precisa, tá bom? Separe aquilo que você precisa daquilo que você deseja. Um dia eu tava assim, eu queria isso. Eu falei, não, eu preciso fazer essa lista. Eu peguei um papelzinho assim na mão mesmo, dividi a folha em duas partes, coloquei assim, necessidades, do outro lado coloquei desejos. Aí listei, o que que eu realmente estou precisando? Aí fiz a lista. Aí, o que que eu só estou desejando? Desejo é um negócio que se você ficar sem, você não vai morrer, tá tudo bem, né? É só um desejo. E eu falei, eu preciso priorizar a minha necessidade, porque daqui a pouco eu vou estar, assim, gastando muito mais do que eu tenho. Então, não gaste mais do que você tem. Cuidado com o cartão de crédito, tá bom? Cartão de crédito é uma armadilha se você não tem disciplina. Planeje suas compras, né? O que que eu estou precisando? Faz o planejamento, né? Estabelece metas financeiras. Então, tem gente, o brasileiro adora comprar parcelado, ele gasta o dobro, o triplo do dinheiro para comprar um negócio, porque ele quer pagar parcelas com juros. Então, gente, o mínimo de educação financeira é você adiar um pouquinho o projeto, juntar o dinheiro e comprar à vista, tá bom? Independente do quanto que você ganha. Tem gente que ganha muito, muito dinheiro e é super endividado. Então, não é sobre quantidade de dinheiro, gente, é sobre disciplina. Tem a sua reserva de emergência, poupança. Ai, não consigo, não consigo. Meu irmão, ora, bota o joelho no chão, pede para o Senhor mostrar onde é que estão os vazamentos, né? Para Deus abençoar, para que você tenha uma saúde financeira. Porque é saúde, né? Isso aqui a gente também está falando de saúde. Ó, cartão de crédito, né? Cuidado, tá? Se você não sabe usar cartão de crédito, quebra ele. Só compra à vista. Porque ele te diz que você tem 3.000, 5.000, 8.000 de crédito para gastar, mas você não tem esse dinheiro. Então não fica se endividando. Tava pensando sobre isso, né? Eu tive muitas despesas esse mês, né? E tô assim, ai meu Deus, tem que começar a ver isso aqui. E aí eu tava pensando, gente, no meu cartão de crédito diz que eu ainda posso gastar mais 4.000. Como é fácil acreditar nessa mentira, né? Aí na hora de pagar eu não tenho dinheiro. Aí o que que a pessoa faz? Ela paga um pedaço, né, da fatura e joga para o próximo mês. Pronto. Cavou, cavou o buraco, né, do caixão. Então, não tem como terminar bem, gente. Dívida de cartão, dívida de cheque especial. Se organiza. Procura a Márcia Holandinha que ela vai fazer um coaching com você pra você se organizar financeiramente. Ou a Raquel Tessari. Fidelidade, generosidade compartilhada. Tem que falar também nisso, né? Então, a gente fiel ali no dízimo. Dízimo, meu irmão. E ofertas, contribui com os obreiros da MPC. Quando você tem uma saúde financeira, olha que bênção, né? Você tem para você e você tem para abençoar outros. E tem um estilo de vida simples. A gente vive num mundo consumista que sempre está falando que você precisa de coisas que você não precisa. Para com isso agora. E o uso do tempo. Esse é um outro tema que está sempre, né, nos cercando. A gente teve um EAD Pocket sobre isso, inclusive. Vou passar rápido aqui. Gente, deixa eu ver que horas são. Opa, eu vou estourar um pouquinho o tempo por falar em disciplina no uso do tempo. Olha só. Clareza de prioridades, definição de metas realistas, né? O planejamento da semana, gente. Organiza a sua rotina. A gestão de interrupções, foco em uma tarefa por vez. Então, as pessoas às vezes são tão indisciplinadas no uso do tempo
e elas falham com os outros, né? Porque outras pessoas sofrem a consequência da sua falta de disciplina. Limites para redes sociais e distrações, então tenha coragem de deixar o seu celular um pouquinho longe de você de vez em quando, né? Para você ter foco nas suas atividades. Tem tantas ferramentas hoje de planejamento. Usa agenda. Usa agenda, que aí você não marca dois compromissos no mesmo dia, na mesma hora. A gente precisa de muita disciplina para dizer não é verdade? A gente precisa ter domínio próprio. Às vezes a gente só está dizendo sim para agradar, para manter a nossa reputação legal, para as pessoas gostarem da gente, e depois a gente não consegue cumprir o que a gente prometeu, porque não dá tempo. Então, seja racional, né? Tenha coragem e disciplina para dizer não. E ter um ritmo sustentável de trabalho, equilibrando responsabilidades e descanso, né? Isso também é importante para a gente. Aí, tá vendo? Tudo está interligado, né? Isso é saúde também para o seu corpo e para sua mente. Organizar bem o tempo deixa a gente mentalmente mais estável. A, a vida muito indisciplinada em termos das atividades, da forma como a gente organiza o nosso dia, ela causa estresse, tensão, né, conflitos de relacionamento, tem muitas consequências ruins. Então, a falta de disciplina no tempo também, ela traz problemas imediatos, mas no longo prazo ela também vai trazer problemas. Dentre eles, você nunca vai atingir o seu máximo potencial. Você não vai ser a pessoa que Deus chamou você para ser e escrever a história que Deus quer escrever através da sua vida, porque você está andando em círculos, por não parar para organizar o seu dia, a sua semana, o seu mês, o ano. Ok, o que que Deus está falando aí para você, né? Então, já estou caminhando para o final e, e eu quero assim que você pense numa coisa aqui, né? Uma pergunta que eu acho que é uma pergunta importantíssima. Como estará a sua vida em 5 anos se você continuar fazendo as mesmas coisas? Eu tenho esperança de que você anotou alguns pontos que Deus já tem falado com você. E no início eu falei que eu gostaria que esse nosso EAD Pocket fosse uma cutucada, né? Uma provocação do Espírito Santo para sua vida, para que alguma coisa mude. Então eu falo com muito temor, gente, com muita humildade. Eu estou no mesmo barco que cada um aqui. Eu tenho que fazer esse autoexame também. Eu tenho que observar minha própria vida. Tem alguma coisa que eu preciso mudar. Tem alguma coisa que, se eu continuar fazendo, daqui a 5 anos não vai ficar legal, né? Uma coisa, por exemplo, que eu tenho que estar o tempo todo atenta, porque eu amo meu trabalho, amo trabalhar, é o descanso e o lazer, né? Há um tempo atrás eu observei que eu estava muito isolada, eu moro sozinha, trabalho em home office. Então, eu tenho minhas questões que o Espírito Santo fala comigo, que eu preciso mudar se eu quiser terminar bem. E quais são as suas questões? Pensa um pouco aqui. Em 5 anos, onde você vai estar se você continuar fazendo a mesma coisa? Né? Se alimentando mal, não descansando, né? Com essas lutas na área emocional. Ou sem uma vida disciplinada de oração e leitura da palavra. São tantas áreas diferentes da nossa vida, né? Como que ela vai estar se você continuar fazendo as mesmas coisas? Então, minha palavra para você é: mude o que você precisa mudar agora. Chega, precisa mudar. Por onde você vai começar? Né? Essa é a nossa conversinha aqui do Momento Coaching. O que que você precisa mudar agora? Por onde você vai? Ah, eu preciso mudar 20 coisas, Nani. Por onde você vai começar? Qual que é o próximo passo? E tem uma coisa muito interessante, né? Quando eu pensei na disciplina, eu pensei, puxa vida, a gente precisa de comunidade muitas vezes. Você fala, então tenho tanta dificuldade de ter disciplina. Então, se junta com outra pessoa para te ajudar naquilo que para você é difícil fazer sozinho. Muitas mudanças a gente precisa da comunidade para fazer. Coisas que o Senhor tem colocado diante de nós precisamos pedir ajuda para alguém, caminhar com a gente, para a gente fazer essa mudança. Eu quase acho que isso é um ciclo virtuoso, né? Como que a integridade nos ajuda nessa vida de comunidade, a comunidade na disciplina, a disciplina na integridade, e vice-versa, né? Então, essas coisas realmente elas se relacionam. E quando eu pensei nesses 3 pontos, eu nem pensei assim, eu acho que tem outros assuntos que a gente poderia abordar sobre terminar bem, mas eu quero destacar especialmente isso, sabe? Se você se sente uma pessoa indisciplinada, naturalmente indisciplinada, busque ajuda, né? Busque uma comunidade em pontos específicos, prestação de contas.
Vamos caminhar junto. Às vezes tem mais alguém com a mesma dificuldade na área que você tem dificuldade. Faz um combinado, né? De caminharem juntos durante um longo período para vencerem essa área de dificuldade que vocês têm, né? Ou busque alguém que tem facilidade que possa te ajudar também. Cada caso é um caso, certo? Mas, como eu falei antes, gente, eu quero estender graça aqui, certo? Porque eu sei que eu dei umas pancadas aqui em vocês. Mas eu sou a primeira, tá? Tudo que eu tô falando para vocês, eu falo para mim também. Mas eu quero estender graça para dizer assim, a gente às vezes se perde no caminho, né? Mas como nossos GPS sempre falam, né? Recalculando a rota. Então, dá tempo de recalcular a rota, dá tempo de fazer correções. Graças a Deus, ainda dá tempo, né? Nosso Deus é um Deus de segundas, terceiras, quartas chances. E essa manhã, o Senhor está te dando mais uma chance. Ou seja qual for o horário do dia que você está assistindo esse vídeo, Deus está te dando uma nova chance de corrigir a rota, certo? Então, a graça, essa graça maravilhosa, nos resgata do lugar onde nós estamos para nos dar uma nova chance, certo? Terminando de verdade, tá bom? Lembra de Mateus 7, 24 a 27? Porque Jesus, no Sermão do Monte, ele também bateu legal na gente, né? Ali, do Sermão do Monte. E ele termina falando: olha, mas tem um negócio muito importante aqui. Ele fala a parábola da casa, né? Construir a casa sobre a rocha e sobre a areia. Então, nós terminamos bem quando colocamos em prática o que já sabemos. Então, eu tenho certeza que eu falei um monte de coisa que você já sabia. Então, não é sobre você saber, não é informação, é viver mesmo, né? Porque quando a gente não pratica o que a gente já sabe, a gente está treinando o nosso coração a desobedecer. Vou repetir isso, tá? Quando não praticamos o que já sabemos, nós estamos treinando o nosso coração a desobedecer. A nossa consciência, ela fica cauterizada, porque ela sabe o que é certo, mas não faz. E Tiago fala que isso também é pecado, né? E não praticar é construir a casa sobre a areia. Isso aí diz respeito a terminar bem, né? Isso diz respeito a isso que nós estamos falando. Vem a chuva, vem a tempestade, vem as enchentes, vem os ventos fortes, mas a casa está na rocha. O que que é a casa na rocha, gente? É colocar em prática. E a Bíblia tem inúmeras passagens que falam que a gente tem que colocar em prática, certo? Então, sabemos um bocado de coisa. Lição sabemos de cor, só nos resta aprender, só nos resta viver. Para a gente terminar bem, a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Talvez até uma coisa que eu não falei hoje, mas que você precisa colocar em prática para terminar bem. Então, hoje é dia de tomar decisões, né? É, eu já vou já deixar de compartilhar aqui minha tela, mas vocês vão ter um momento agora para conversar um pouquinho. Vamos conversar? Vamos ter humildade? Vamos ter um momento de confissão de pecados? O que que eu preciso corrigir? O que que eu preciso fortalecer? Tá bom, mas eu quero melhorar. Tem um passo prático que eu quero dar? Quem que eu posso pedir ajuda? Então, a ideia é a gente ter um tempinho no grupo para isso, tá bom? E como eu falei no início, eu vou anexar a esse vídeo aqui, essa videoaula, um bônus para falar sobre ciclos ao longo da vida, tá bom? Alguns conselhos, né, para ajudar vocês que têm a fechar esses pequenos ciclos, amarrar as pontas, não deixar a ponta solta. Mas muito bem, vou parar aqui de compartilhar minha tela e vou passar a palavra para Aline. Muito bom, Nani. Tô emocionada aqui, viu, de verdade. Que conteúdo gostoso. Vamos para a sala, pessoal, agora discutir um pouquinho esse conteúdo maravilhoso. Então, pessoal, eu quero aqui fazer esse complemento da aula sobre terminar bem, com o objetivo de acrescentar para vocês um pouco, alguns conselhos, na verdade, uma perspectiva voltada para os pequenos ciclos, ou não tão pequenos ciclos, ao longo da vida, que a gente também precisa fechar, né? Então, a ideia aqui é apenas cobrir um tópico que a gente não cobriu na aula principal, que é mais uma perspectiva mais de longo prazo, para a vida inteira. Vamos pensar então nesses ciclos menores, como que a gente pode não deixar pontas soltas, né, ao longo da nossa vida.
Então, eu pensei primeiro que a gente tem alguns ciclos que eu estou chamando aqui de emocionais, que a gente precisa estar atento para eles, né? Fechar bem esses ciclos, concluir, amarrar as pontas. Então, claro, estar preso ao passado é um dos pontos principais da nossa atenção, né? Isso pode impedir a gente de iniciar uma nova estação necessária. Então, agir com base em experiências especialmente negativas ou até mesmo uma nostalgia, né, que amarra a gente lá atrás e a gente deixa de viver o tempo presente, deixa de avançar para o futuro. Então, a gente precisa fechar ciclos da nossa história que estão nos prendendo, né? Deixando a gente amarrado no passado. Novos projetos ou relacionamentos podem ser sabotados por feridas não saradas. Então, quando a gente não experimenta uma cura, ou pelo menos não está nesse caminho de cura, isso vai sabotando a nossa vida, né? Nos impedindo de avançar para aquilo que está diante de nós, aquilo que Deus tem para nós. Então, a gente precisa percorrer esse caminho da cura interior, cura de feridas, de memórias, terminar bem, fechar bem, para poder avançar na vida. E a codependência emocional, né? Isso, aquele apego que às vezes nós temos a determinadas pessoas da nossa história, da nossa vida. Esse princípio do deixar pai e mãe, né? Que a palavra nos traz de maneira tão sábia, que a gente só consegue formar uma nova família quando a gente deixa pai e mãe, o que pode ser literalmente, fisicamente, é recomendado que seja, na verdade, mas principalmente emocionalmente, né? A gente só consegue amadurecer quando a gente vai fechando esses ciclos ou finalizando algumas etapas da nossa vida. E a codependência emocional é essa mistura, essa confusão de identidades. Chega um momento da nossa vida para a gente amadurecer, a gente precisa se individualizar, né? Adquirir algum grau de independência ou interdependência ou autonomia para poder também viver os próximos ciclos, as próximas etapas da nossa vida. Então, a codependência é uma dependência muito forte que a gente desenvolve de outras pessoas e que nos sabotam também, atrapalham o nosso desenvolvimento, o nosso avanço. E também tem uma coisa que é um pouco mais sutil, né, que são padrões de pensamento. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente tem determinadas maneiras de pensar, e a gente se apega a essas formas de pensar, e elas podem estar também nos sabotando, nos prejudicando nessa jornada. Então a gente precisa ser capaz de eh, deixar isso para trás, fechar esse ciclo para poder avançar para a próxima etapa. O segundo aspecto que eu pensei foi que nós temos, às vezes, situações na nossa vida em que não foi a gente que fechou o ciclo, né? A escolha não foi nossa. O ciclo foi encerrado por nós. Vou dar aqui alguns exemplos. Quando nós perdemos pessoas, né? Seja pela morte, pela separação, são situações que interrompem um curso natural da vida, ou um plano que a gente tinha, ou uma forma de viver conhecida. E isso simplesmente acontece, são eventos da nossa vida, né? Ou você perde o seu trabalho, você sofre uma demissão. Então, é um ciclo que está se encerrando sem a sua vontade, sem a sua permissão, sem o seu desejo, mas que você precisa descobrir uma maneira de encerrar isso dentro de você, de fechar isso, de fazer essa despedida, né? Desse término inesperado ou indesejado. Um outro exemplo é uma enfermidade. A gente pode estar seguindo com nossa vida e de repente somos pegos de surpresa porque nos encontramos gravemente enfermos e precisamos interromper vários projetos na vida para poder tratar. Então, como que a gente faz também essa despedida de um planejamento, de um programa, ou de coisas, atividades que a gente vem fazendo e que precisam ser pausadas por algum tempo, às vezes por um longo período, às vezes por um período menor, por causa dessa enfermidade, né? Claro que se eu estou falando de uma gripe que vai me parar 1, 2 semanas, é uma coisa. Agora, se é uma enfermidade grave que requer um tratamento maior, isso vai causar mudanças na minha vida, ou comigo, ou até outra pessoa da minha família que eu vou ter que passar a cuidar, né? Então, a gente precisa pensar, elaborar isso direito, né? Fazer esse fechamento, amarrar essa ponta, porque senão a gente vai vivenciar essa experiência indesejada com uma frustração adicional por todas as coisas que a gente está deixando de fazer. Então é necessário olhar isso de frente, resolver isso dentro da nossa cabeça, do nosso coração, para poder também encarar essa etapa não planejada, né?
e mudanças maiores que são realizadas por outras pessoas, mas que você tem que acompanhar. Então, se você está casado com alguém que recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade, ou a sua família toma essa decisão de se mudar e você precisa acompanhar, o mesmo em relação a uma igreja ou a um trabalho, que te afeta, né? Então, são escolhas que você não fez, mas que afetam você. Também isso é um assunto que precisa ser trabalhado, né, na sua mente, nos seus relacionamentos, para que você consiga deixar isso bem resolvido e avançar para esse novo momento da vida. Essas duas situações que eu mencionei, elas precisam de um cuidado, de uma atenção especial. Então, por isso eu estou colocando, você pode se beneficiar grandemente de aconselhamento, ou de terapia, ou dos dois, porque cada caso é tão particular, tão singular, a maneira como que você responde a isso, quanto que isso afeta você, né? Como que você vai buscar uma resolução para esse término para que você possa, de fato, ir para a próxima etapa da sua vida. Então, a gente precisa fechar bem os ciclos e, às vezes, a gente vai precisar de uma terapia, dependendo do grau de profundidade ou de dor ou sofrimento que isso traz, né, ou mudança que você precisa fazer, ou pelo menos um aconselhamento, alguém caminhando com a gente, nos ajudando a passar e a processar todas essas coisas para a gente conseguir encerrá-las, né? Mas eu quero trazer um terceiro caso aqui que é quando a gente quer mudar, né? Quando a gente sente que precisa tomar uma decisão, fazer uma transição na nossa vida, né? Escolher algo que vai gerar uma mudança. Então, não são situações de certo ou errado, mas são caminhos possíveis que estão diante de você. Só que para a gente começar um novo ciclo, a gente também precisa garantir que o anterior foi finalizado corretamente, né? Não deixar as pontas soltas. Então, alguns exemplos, né? De novo, mudança de emprego, mudança de igreja, mudança de cidade ou de estado civil, são mudanças que às vezes a gente decide por elas, ou a gente sente que precisa tomar uma decisão. E como que a gente pode terminar bem o ciclo anterior para começar esse novo ciclo? Ou então deixar algumas funções, você precisa abrir espaço na sua agenda, no seu tempo, ou equilibrar a sua vida. Isso envolve, às vezes, deixar coisas para trás, como o voluntariado, uma atividade que você faz na igreja, ou na própria MPC, né? Na MPC a gente lamenta demais quando um voluntário sai, quando alguém, né, precisa deixar o trabalho que está fazendo por outros objetivos na vida. Mas isso acontece, né? Como é que você pode fazer esse processo, essa transição de uma forma legal, saudável? Então, eu queria aqui dar alguns conselhos. Seja qual for o ciclo que nós estamos fechando, para iniciar outro ciclo, a gente tem que avaliar alguns aspectos para terminar bem esses ciclos. E o que eu vou fazer aqui é trazer alguns conselhos e algumas perguntas para você pensar, tá bom? Então, em primeiro lugar, essa decisão ela é fruto de um discernimento da vontade de Deus, né? Foi feita através da oração, valores bíblicos e aconselhamento. Então, desenvolvendo essa ideia, foi levado ao Senhor em oração por algum tempo sem precipitação? É uma decisão pensada? Ou você está precipitado nessa transição? Os princípios bíblicos apoiam essa decisão? Ela envolve honra às autoridades, ela visa você cuidar da família. Então, você, quando pensa no que a palavra de Deus fala sobre essa situação que você está vivendo, a transição, a mudança que você quer fazer, ela é apoiada por princípios e valores da palavra de Deus? Cristãos maduros foram ouvidos nessa decisão, né? Nós falamos sobre a importância da comunidade na nossa vida. Então, não tome decisões de maneira isolada, sem ouvir pessoas que você confia. Então, esse discernimento ele é muito importante quando a gente está fazendo uma transição na nossa vida. Converse com duas, três pessoas que você confia e ouça o que elas têm a dizer sobre isso. Outra reflexão que você precisa fazer é se essa decisão ela é coerente, se ela revela sabedoria. E vou explicar por quê, né? Foram consideradas diferentes alternativas antes de se optar por essa? Às vezes a gente só encontra uma opção e acha que aquela é a única forma realmente de transicionar, especialmente quando a gente está falando de parar coisas que a gente está fazendo. Às vezes nós queremos interromper uma atividade para dar atenção a alguma coisa e não foi bem pensado. Talvez você tivesse uma outra alternativa, talvez a sua maneira de reorganizar a sua vida fosse outro caminho e você não parou para pensar com atenção, né? Dentre as opções consideradas, essa é realmente a mais sensata, né? Então, uma pergunta só complementa a outra.
Então, você considerou diferentes opções e essa, de fato, é a melhor opção que você tem? Então, não ser precipitado e considerar melhor os caminhos é algo, é sabedoria, né? Isso revela sabedoria nessa transição que você quer fazer. E o resultado da decisão trará benefícios reais para você e outras pessoas? Então, o ponto aqui é o seguinte: de fato, essa mudança que você está fazendo vai levar você para onde você quer chegar? Vou dar um exemplo. A gente, às vezes, está com uma situação na nossa igreja e pensa, eu preciso mudar de igreja. Então, para que essa decisão revele sabedoria, é importante pensar: o que está acontecendo ali realmente vai ser resolvido mudando de igreja? Porque às vezes você vai trocar só 6 por meia dúzia. Você está chateado com uma situação, aí você muda de igreja e encontra a mesma situação ou uma situação diferente que também é muito complicada de administrar. Pensa melhor se essa mudança ela vai trazer o resultado que você deseja, ou talvez você deva ir por um caminho diferente. Honra o nome do Senhor e não é reflexo de motivação pecaminosa. Às vezes a mudança que a gente está querendo, ela é apenas uma fuga, né? Ou apenas um atalho. Ela não é algo que realmente vai honrar o Senhor. Então, foi dado um bom testemunho, uma marca positiva que mantém as portas abertas. Você está saindo desse lugar pela porta da frente, né? Ou é uma fuga, você está pulando a janela. Então, sair pela porta da frente é você terminar bem um ciclo e deixar as portas abertas para você, caso você em algum momento queira voltar ou entende que é o momento de voltar. Então, isso precisa honrar o Senhor, né? Então, fechar um ciclo de maneira que você honra o Senhor e que você deixa uma marca positiva ali para as pessoas que você está, né, se despedindo e avançando para um outro momento. Não é fruto de mágoa, espírito faccioso, outras obras da carne, né? As obras da carne a gente não memoriza, né? A gente memoriza o fruto do espírito, ainda bem. Mas tem uma lista de coisas ali que são fruto mesmo da nossa carnalidade. Então, essa sua mudança, ela precisa também passar por esse crivo, né? O que que está motivando você a fazer essa mudança? A fechar esse ciclo para começar um outro ciclo, né? Não pode ser mágoa. Você precisa estar bem, o seu coração precisa estar em paz com Deus, a sua consciência precisa estar tranquila, porque esse tipo de solução, esse tipo de atalho não termina bem, né? No longo prazo, isso também vai te trazer um problema. E é feito de maneira responsável, né? Finalmente, algumas perguntas para você pensar. Você está fechando o ciclo de uma maneira responsável? Então, outras pessoas envolvidas foram consideradas e ouvidas? Às vezes a gente está tomando uma decisão de maneira individualista, né? Até egoísta. Mas pode ser que essa decisão impacte outras pessoas. Você levou isso em conta? Você ouviu as pessoas que serão impactadas por essa decisão? Compromissos que você já assumiu e promessas que você fez, eles foram cumpridos? Pode ser que algumas coisas você não consiga cumprir realmente, mas isso precisa ser conversado. Essa ponta não pode ficar solta, né? Você precisa reconhecer. Tem pessoas, por exemplo, que saem da MPC e porque precisam sair ou por N razões e não dão nenhuma satisfação para o líder, né? A gente vê alguns voluntários que simplesmente somem sem nenhum tipo de conversa. Pode ser que tenham acontecido coisas, né, na caminhada que estão impedindo essa pessoa de seguir com o compromisso que ela assumiu. E isso faz parte da vida, mas a gente precisa voltar e conversar sobre isso com as pessoas, assumir isso que está acontecendo. Então, olha, eu assumi esse compromisso, prometi fazer isso, eu não estou dando conta. Aconteceram coisas na minha vida e agora eu percebo que eu não consigo. Ou eu fiz uma avaliação errada da minha capacidade, eu percebi que, na verdade, eu não dou conta. É uma conversa super difícil, desagradável, mas é muito melhor do que você simplesmente desaparecer, né? Agora, se você pode finalizar alguns compromissos, se você pode concluir projetos que você começou, faça isso antes dessa transição. Essa é uma maneira de terminar bem, né? Deixei a casa arrumada, tá tudo no lugar, né? Que coisa maravilhosa. Isso tem a ver com deixar essa marca positiva, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que sair desse lugar, ir para outro lugar. Eu quero começar um novo ciclo na minha vida, mas deixa eu deixar tudo em ordem. É interessante porque tem uns textos da Bíblia que falam sobre isso, né? O profeta falando para o rei Ezequias, se não me engano, sobre arruma a sua casa porque você vai morrer. Deixa a casa arrumada. Interessante isso, né? Então, deixar a casa arrumada é você fechar bem um ciclo. Haverá continuidade nos projetos que comecei? Então, é muito legal a gente pensar também que, como nós não somos definitivos, né? Na maioria dos lugares a gente fica, talvez por um longo período de tempo, mas não para sempre.
poucas situações a gente fica até morrer, né? Naquela situação da vida ali, tipo, na igreja, ou na MPC, ou naquele trabalho. Ok, mas as coisas que eu comecei, eu preciso garantir que vão ter continuidade, pelo menos naquilo que tiver ao meu alcance. E isso tem a ver com legado, né? Isso tem a ver com desenvolver pessoas. Eu falo muito, assim, na MPC sobre a importância da gente desenvolver líderes, da gente fazer boas transições de liderança. Então, faça o que tiver ao seu alcance, ore por isso, trabalhe para que haja continuidade, para que as coisas que você está fazendo não morram depois que você sair daquele lugar, mas que outras pessoas possam continuar. É lindo, é maravilhoso você ver projetos que você começou, que são importantes, que são relevantes, que não podem parar, sendo continuados por outras pessoas que você preparou. Então, tenha esse cuidado, né? Faça transições responsáveis. Isso é fechar bem o ciclo, isso é terminar bem também, certo? Então, fechando aqui, né? Eu amo muito esse versículo em que o Senhor promete nos ensinar o caminho que a gente deve seguir, né? Eu aconselharei e cuidarei de você, né? Na revista atualizada fala, né? Sob minhas vistas te darei conselho. Um Deus que está olhando para a gente, que nos aconselha. Isso é maravilhoso, porque todas essas decisões, todas essas transições dos pequenos ciclos da vida, né? Podem envolver questões morais, como eu falei, de você honrar o Senhor, de não agir motivado por pecado, mas muitas vezes nem é uma questão de certo e errado, é uma questão de tomar uma decisão que requer uma sabedoria que você precisa recorrer ao Senhor, né? O Tiago fala que você precisa de sabedoria, pede a Deus, ele vai te dar liberalmente sabedoria. Então, Deus é esse Deus que instrui, que ensina, isso é maravilhoso demais, né? Você poder recorrer ao Senhor, a gente poder buscar nesse relacionamento com Jesus esse conselho, essa sabedoria que ele tem para essas transições. Então, acima de tudo, vamos acessar essa fonte maravilhosa, né? Eu gosto de dizer que Deus sabe o que não sabemos, vê o que não vemos. Ele tem informações privilegiadas e nós temos o Espírito Santo. Vamos acessar essas informações privilegiadas, né? E pedir que ele nos ajude a caminhar bem, fechando ciclos da melhor maneira possível, antes de iniciar novos ciclos. E muitas vezes nós precisamos realmente mudar, né, o ciclo, fazer alguma coisa nova. Deus está direcionando a gente para algo novo, mas vamos fazer isso debaixo da sabedoria do Senhor, tá bom? Então, gente, esse era o bônus que eu queria deixar com vocês. Só alguns conselhos, né, uma conversa assim bem informal, mas várias perguntas que eu acho que é importante você refletir sobre elas. Deus abençoe.